E aí nós vamos falar sobre exatamente essa questão do milagre da criação, né. Então o Meubles, quando nós começamos a conversar sobre essa temática, isso é uma temática que eu também sou muito apaixonado, nós começamos a trocar ideias sobre isso, ele me trouxe, assim, uma série de ideias inovadoras, eh, e eu achei que era muito interessante convidá-lo para compartilhar esses conhecimentos, com a nossa audiência, né, e de forma também que ele agora, como chefe de departamento da Universidade Federal do Maranhão, esse trabalho dele possa se expandir, porque as universidades estão precisando de professores inovadores, que estão abertos para essa nova visão, levando o conhecimento que também promove o autoconhecimento. E a química, né, toda a criação se baseia, né, numa química, né? E eu gostaria que você falasse, Meubles, então, fale um pouco aí fique à vontade para se apresentar também, para trazer um pouco da sua história, e aí você falar dessa inspiração de trazer uma visão mais espiritualizada da criação, dessa química da criação. Então fique à vontade aí para se apresentar e falar um pouco da sua trajetória, tá bom? Então tá, ok. Boa noite, professor Wallace, né? Porque o Wallace também é professor de física, né, professor? Exatamente, por mais E, de 20 e, anos. E engenheiro e, também, temos, né? Engen e eu me sinto muito honrado de estar na sua comunidade quântica. Então, boa noite a toda a comunidade quântica que acompanha o professor Wallace e todos os demais que estão aqui presentes. Realmente foi quando o professor Wallace fez esse convite, eu me senti extremamente honrado, afinal de contas, eu conheci o professor Wallace num Congresso Internacional de Saúde Quântica em Recife, que ele promoveu, acho que em 2017, e lá Isso, eu fui e fiquei maravilhado pelo seu trabalho, né? E desde então eu acompanho as lives, venho acompanhando o trabalho do professor Wallace. E aí surgiu essa oportunidade da gente fazer essa mentoria com ele, e ao conversarmos, como ele falou, né, ele gostou de algumas ideias que eu trouxe e combinamos, né, esta live. Bom, mas o que me fez ter essas ideias que a gente conversou e que veio gerar essa live? Então, primeiramente, eu quero dizer que todo o processo humano é um processo de despertar de consciência. E a gente está acostumado que esse despertar também geralmente vem um pouco pela dor. Então, como é que começou esse meu processo de me despertar para uma nova visão de mundo, para uma nova visão de química? Então, eu tenho uma trajetória que de 2001 a 2003 eu tive síndrome do pânico, fui para o tratamento convencional com neurologista, ficava bem, o médico tirava o medicamento, depois de um tempo voltava a crise de novo e eu tinha que retornar os medicamentos. Eu não ficava conformado com isso, porque eu digo, a cura ela tem que existir, tem algum mecanismo que eu preciso observar, né? E aí foi quando, já na terceira retomada dos medicamentos, que eu já estava bem de novo, quando foi a terceira vez, o medicamento começou a ficar cada vez mais forte quando eu retomava para a crise, e eu ia tendo um acidente de carro, porque aí o medicamento ele dá uma embotada, porque o que o medicamento faz? Ele não resolve a causa, ele resolve o efeito que está acontecendo. O que está acontecendo? Então, os sintomas. Ele tira os sintomas. E aí foi quando eu, dirigindo, indo viajar a trabalho, isso em Minas Gerais, que eu morava na época, e estava com uma professora ao meu lado, eu dormi, porque o remédio me fazia ficar sonolento, e se não fosse a professora ao meu lado, eu teria tido um acidente, talvez não estivesse aqui para contar essa história. E foi quando a professora disse assim, Meubles, esses tratamentos só vão te embotar, e foi pela primeira vez que eu ouvi falar em homeopatia e florais, né? E aí eu comecei a me interessar e resolvi romper com essa medicina que me tratava, né? E busquei um tratamento homeopático. A partir daí, eu descobri que existia uma nova ciência, uma nova forma de se curar, baseado no que a gente pode chamar de medicina quântica, medicina vibracional, medicina energética. E aí eu descobri um novo mundo. E aí, desde então, eu não me trato mais praticamente com medicamento, raramente, né? Desde 2004, eu não tomo mais os medicamentos que eu tomava para síndrome do pânico.
Todos aqueles que me orientaram o tratamento neurológico continuam até hoje, e eu, que resolvi buscar um tratamento diferenciado, não estou mais dependente dos fármacos químicos, né? Então, essa foi a minha trajetória que me fez chegar até esse momento de estar aqui nessa live. E aí eu fui num processo profundo de autoconhecimento, né? E eu comecei a ver que a química, ela tem os seus processos, e que os processos, eles são os mesmos a nível macro e a nível micro. E esses processos, se a gente souber compreender, a gente abre uma nova percepção de mundo com a própria ciência que a gente tem. Quer dizer, a gente não vai descartar o que a gente tem, mas a gente vai dar uma nova visão. Aqui eu não vim para dar aula de química, eu vim para trazer algumas questões que eu relaciono com a vida, com a espiritualidade, e que tem a química como papel de fundo, né? Então, é esse o contexto da nossa live de hoje. Maravilha, Milbes. Tem uma coisa que eu sempre me chamou a atenção, Milbes, é exatamente da questão do Big Bang, né? Que é ali a grande explosão. Então, a teoria cosmológica mais aceita hoje, né? Que há 13,8 bilhões de anos atrás, mais ou menos, toda a massa do universo estava concentrada lá num determinado, numa singularidade, um ponto infinitesimal, e aí houve essa chamada grande explosão, que até o eco dessa explosão pode ser detectado aí pelos astrofísicos, né, hoje. E aí eu fiquei exatamente imaginando, porque ali é quando esse projeto, né, o projeto que vai desaguar na vida, ele começa ali, né? Porque os elementos químicos mais leves são produzidos ali nos primeiros frações de segundos, depois os mais pesados ali no caldeirão quântico ali no interior das estrelas, né? Em temperaturas muito altas. E aí, quando a gente olha para os elementos químicos, e aí eles tomam uma outra direção, que é também a união, ou seja, a cooperação para formar estruturas mais complexas, que são as moléculas, né? E num determinado momento, uma dessa molécula aí chamada de aminoácido, ela se reproduz, né? Ela se replica, e aí nós temos aí a vida de forma embrionária, né, que nasce no nosso planeta. Então, eu gostaria que você falasse quimicamente, né, porque até as ligações, a perfeição das ligações químicas, né, os átomos cooperando, né, se ligando para chegar à estabilidade. E uma coisa que também que me chama muita atenção, Milbes, eu gostaria que você, dentro dessa visão aí de uma química espiritualizada, dessa investigação que a gente está fazendo, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e eu acredito que até hoje a ciência não consegue explicar direito, é como é que dois gases, né, o hidrogênio e o oxigênio, se unem e dá um H2O, que é um líquido, né? Então, isso é uma coisa espantosa, né? Então, assim, só para provocar essa nota. Milbes, então, com você, como é que é? Então, primeira coisa... E essa inteligência, só para completar a resposta, e o átomo, ele é já também uma consequência né, de algo menor ainda, né, que são as partículas do mundo subatômico. Então, há toda uma rede de inteligência levando essa complexidade que veio dar na vida, né? Então, com você Professor, agora. O que eu acho interessante, você puxou um ponto que eu ia começar da formação dos elementos químicos, mas já que você puxou o Big Bang, eu quero aproveitar só para mostrar que tudo é uma questão de linguagem, né? Então, cada setor tem a sua linguagem. A ciência tem a sua linguagem cartesiana, né? Os alquimistas tinham a sua linguagem espiritualizada, e aí eu chamo, então, a primeira atenção para a gente ver como a questão da linguagem, ela se complementa, uma coisa não exclui a outra. Durante muito tempo, os alquimistas eram criticados, porque se ficava pensando que quando eles falavam do chumbo que se transformava em ouro, né? Na verdade, eles estavam falando num sentido simbólico da alma, né, evoluída, essa alma
pequena se transformar numa grande alma, né? O elixir da longa vida não era essa imortalidade, né, material, mas era a evolução do espírito humano. Mas, engraçado que é o seguinte, quando a gente tem as duas teorias, até, o que fala o Big Bang? Que a gente tinha um ponto com toda a matéria, com tudo que existia concentrado e que explodiu e que gerou todo o universo. Aí, se a gente pesquisar, os dois cientistas que fizeram a teoria do Big Bang, os dois viveram na época da Primeira e da Segunda Guerra. Então, olha só, ninguém fala uma linguagem daquilo que não viveu. Dois cientistas que viveram na época da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, eles tinham que falar da origem do universo como uma grande explosão. Porque as explosões fizeram parte da vida deles, e com a explosão, um novo mundo nascia. Agora, o alquimista não estava preocupado com isso. E aí, o que o alquimista fala? Que parecia, que parece que isso não é científico, que havia um ovo cósmico e que esse ovo cósmico eclodiu e gerou toda a vida do universo. É a mesma coisa. Por quê? Porque um está preocupado com o que ele buscava a evolução da vida. Então, ele vê a formação do universo como um ovo que eclode. Então, a gente tem um óvulo, né, na mulher gerando os seres humanos, a gente tem vários seres, então, o símbolo do ovo é símbolo da vida. Então, o alquimista, ele vai falar da origem do universo como origem da vida eclodindo de um ovo. Agora, se a gente for ver, as duas teorias estão falando a mesma coisa e nenhuma chega ao principal ponto, a origem mesmo, porque todas as duas começam da eclosão ou da explosão. Entretanto, esse ponto estava onde? De onde veio toda essa energia e toda essa matéria? Esse ovo estava onde? Ou seja, nós, seres que somos criatura, nunca poderíamos chegar a essa origem, ou seja, nenhuma das duas teorias, na verdade, fala da origem, porque a origem em si começa de um ponto que não tem como ir além dele. Você começa do ponto em que as coisas se manifestam, mas antes do que é manifestado, não tem como. Mas as duas teorias estão falando, cada um com a sua vivência de vida. Então, o importante é a gente, primeira coisa, em termos de ciência, aprender a respeitar o ponto de vista de cada um. Porque o ponto de vista de cada um tem a ver com a sua experiência de vida, com o que você viveu, e você vai falar de acordo com a sua experiência de vida. Perfeito, muito, muito, muito bom, meu, sem dúvida alguma, né? Eu achei muito interessante essa perspectiva do ovo cósmico, né? Porque é exatamente onde está ali dentro do ovo está a vida, né? Ou seja, quando você e o ovo ele está ali, ele está num processo de germinação, né? Ele está num processo ali de maturação para que a vida ecloda, né? E outra coisa, a vida não é a matéria em si, a vida permeia a matéria. Tanto que quando esse sopro de vida sai da gente, o corpo fica inanimado. Então, por isso o alquimista falava na eclosão da vida, porque ele estava preocupado, era não com a matéria em si, que uma explosão está tratando, mas ele estava preocupado com a vida permeando todo o universo. Isso é fantástico, né? Porque quando a gente fala da ideia de espírito, né? É exatamente algo que anima, né? Então tem algo que transcende, né? Não só transcende, mas é algo que anima essa matéria, né? Que anima essa matéria, que é ou seja, que é essa linguagem universal, né? E aí você vai encontrar, na verdade, em todas as religiões, mesmo aquelas que não acreditam em reencarnação, né? Vai ter essa ideia de que há uma vida eterna. E quando a gente vai também para a física, né, o princípio de conservação da energia, a gente sabe que energia, que somos energia, né? Não tem como destruir a energia, né? Não tem como, se a energia se transforma, você não destrói. Então nós na verdade vamos para uma outra, é um processo de transformação, né? A morte é um processo. Inclusive, que era um conceito que era atribuído a Lavoisier, né, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, não foi Lavoisier que disse isso, é muito mais antigo
do que Lavoisier. Tem um curso que tem uma publicação que trabalha a história da química e que resgata essa questão, porque, na verdade, foi atribuído a Lavoisier, porque ele foi um grande cientista, né? Um grande químico, mas, na verdade, se ele chegou a falar, ele só repetiu algo que já era conhecido, inclusive por várias linhas espiritualistas. Né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Né? Maravilhoso. Porque matéria e energia se convertem. Né? E aí é a partir desse ponto, então, que eu quero chamar a atenção para a primeira questão, para a gente começar a ver a questão das linguagens e de como a gente pode aproveitar a química para começar a pensar quem somos nós. Então, a primeira questão é que hoje já está mais do que certo do modelo atômico de que o elétron é partícula e onda. Então, a gente tem, antes disso, né, tanto o Einstein como que foram dois alemães, o Max Planck e o Einstein, que trouxeram a teoria de que, né, a luz, que é outra coisa interessante que a gente esquece, que a ciência afirma isso. A luz, uma hora ela também é onda, mas outra hora ela é partícula. Então, olha só, luz gera matéria. Então, olha que interessante. Por isso nós temos o efeito fotoelétrico, onde uma partícula de luz, ela consegue, numa chapa metálica, liberar elétrons. Então, luz se transforma em matéria. Então, olha que interessante. Então, essa tese é muito interessante, né? E aí, a partir daí, nós tivemos um outro cientista francês, né, o Louis de Broglie, que ele traz, então, essa ideia do Einstein e as equações acho que do Max Planck, não estou lembrado, e ele traz a ideia, então, de que o elétron também se comporta como onda e como partícula. Ou seja, isso já é uma teoria que já está bem sedimentada. Né? Entretanto, a gente esquece disso. Né? Ora, o que é um átomo? Então, um átomo, como você falou, né, a gente tem ele é divisível, apesar desse nome ter ficado, que seria algo que não se divide, né? Mas o átomo ele tem um núcleo, que a gente vai colocar aqui de forma bem simplificada, né? A gente já sabe que tem outras subpartículas, mas o átomo é um núcleo com partículas positivas, que a gente denominou assim, chamado de prótons, né? E tem os nêutrons também que estão por ali. Mas, então, esse átomo ele tem um núcleo, e ao redor desse núcleo tem uma eletrosfera, onde esses elétrons estão ali, e esses elétrons eles não estão numa órbita, como a órbita da Terra, porque eles não são somente partículas, se comportam como onda. Então, eu tenho um espaço entre o núcleo e a eletrosfera, que é pura energia. E olha que maravilha! Então, isso vai embasar a acupuntura, o EFT, né? A medicina quântica. Por quê? Porque essa estrutura atômica ela tem um núcleo de matéria, mas o elétron, para você ter uma ideia, para que o elétron chegue na mesma massa de um próton, eu preciso aproximadamente de 1.836 elétrons para que juntos dê a massa de um único próton. Ou seja, eu tenho uma região que é pura energia, é um vazio. Então, o nosso corpo... E outro detalhe, que a gente esquece quando a gente vai entender quem somos nós enquanto corpo físico também. Onde é que um átomo se liga com o outro para formar uma molécula, para formar um composto iônico? É na eletrosfera. Não é, os núcleos não se aproximam. Então, imagine, de um núcleo a outro núcleo de um átomo. Então, como você falou, né? Você tem o gás hidrogênio reagindo com o oxigênio e formando a água. Olha que maravilha! Mas existe uma distância de um núcleo para outro. E o que compõe esse espaço dessa eletrosfera? São essas partículas, que é a grande partícula que está se movimentando ali. Então, primeiro, nada está parado. Então, nosso corpo está em constante movimento. Então,
todas as nossas células, as nossas moléculas, os nossos órgãos, os nossos tecidos, todo o nosso corpo, a base fundamental é atômica. E é essa teoria que está aí. Então, nós somos uma usina potente de energia eletromagnética. Nós somos bilhões de átomos. Como que a gente não vai ter uma energia fluindo e fazendo as coisas acontecerem? Então, olha que interessante, né? Fantástico, né? Então, a partir daí, né, tem uma coisa que, quando eu comecei a me tratar com homeopatia, que eu achei fantástico, né, que os médicos negaram durante bom tempo, até que eles se viram perdendo o mercado com um monte de terapeuta, eles resolveram, então vamos ver o que é isso, né? Porque enquanto o mercado não estava fluindo, fervilhando de pessoas querendo, eles negavam, porque vai contra a lógica da dose-resposta que a medicina estuda. Porque na homeopatia, quanto mais diluído, mais forte. Porque você está trabalhando com uma outra ideia. E eu me tratei com homeopatia, eu fiquei curado. E aí eu queria chamar eu também, né? aqui. Toda a minha história começou com homeopatia também, né? Coincidentemente, né, meu Deus? Pois é, nós temos algumas histórias que se coincidem, né, professor? Com certeza. E aí, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que a gente ouve muito a área médica falar, isso é efeito placebo. Eu amo quando eu escuto os médicos falarem que isso é efeito placebo. Você sabe por quê? Porque quando eu digo que eu me curo com um copo d'água achando que é um medicamento, ou com uma balinha de açúcar achando que é um medicamento, eles estão afirmando para mim que eu tenho um poder maior do que o medicamento que eles iam me dar, que eu consigo me curar influenciado pelo meu próprio campo mental. Olha que fantástico! Perfeito. Então, eu amo quando eles dizem que é efeito placebo. Eu digo, que bom, isso está mostrando que eu tenho uma capacidade maior do que a sociedade me impõe, dizendo das nossas limitações. Isso é uma coisa que eu, inclusive, no meu último livro, O Poder da Autocura, tem um capítulo inteiro que eu falo sobre o efeito placebo e sobre o efeito nocebo, né? Então, existem milhões de trabalhos científicos mostrando que realmente o efeito placebo existe. E aí, como você disse, é uma constatação de que se você toma água ou toma bola de açúcar ou de farinha, imaginando que é um medicamento e aquilo te cura, você está respaldando também o que Jesus falou há 2000 anos atrás, a tua fé te curou. Então, nós temos sim esse poder de autocura. E se você passar a utilizar isso de maneira consciente, você pode sair de muitas dependências químicas de medicamento, porque você vai entender que a cura está dentro de você. Como você também pode adoecer imaginando tomar alguma coisa que vai te fazer mal, que é o chamado efeito nocebo, né? Então, quando a gente vai olhar com profundidade para esse conhecimento, nós estamos exatamente dizendo, olha, nós temos a farmácia dentro de nós. Nós temos a boa farmácia, que é o efeito placebo, que nos cura, temos a farmácia ruim, que é o efeito nocebo, que nos faz adoecer. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos criando doenças, nós temos o potencial de criar doenças a partir do efeito nocebo, temos o potencial de criar saúde a partir do efeito placebo. Então, para onde é que você está olhando? Né? Qual a direção? Onde é que você está direcionando a sua atenção, né, Melbres? E não é à toa que grandes hospitais já usam do poder da oração, né? Da família, por exemplo. Antes da pandemia, já se tinha a questão das UTIs adotando a entrada de familiares, porque sabe que existe algo a mais que ajuda o paciente, o conforto emocional, né? Que ajuda o paciente a se recuperar. Que esse foi o grande problema da pandemia, quando as pessoas ficavam isoladas, né, naquele desespero e não podiam ter o apoio de familiar. Né? Então, a gente já sabe hoje em dia que as músicas de bar auxiliam na cura. Né? Então, existe até um tratamento que eu gosto muito, que para mim substitui um pouco a homeopatia, que são as taças tibetanas. Através da sonoridade das taças. Eu já saí... Olha aqui, ó. Olha uma delas aqui que eu trouxe lá do Nepal. Então, eu digo... E coisa, professor, tudo que eu falo
Eu falo com base naquilo que eu experimento em mim. Então, por exemplo, a acupuntura é fantástica. A acupuntura foi outro tratamento que me auxiliou muito a sair de crises de ansiedade, né? E ajudar a não entrar na síndrome do pânico, né? Uhum. E, atualmente, quando eu estou muito tenso também, eu tenho buscado o tratamento das taças tibetanas, que tem um efeito fantástico, maravilhoso, né? Então, isso mostra que o nosso corpo interage. E é lógico. E aí é que eu quero entrar também, porque dentro dessa teoria atômica já está comprovado, até porque a gente tem várias técnicas hoje em dia na química analítica baseadas na química instrumental. Por quê? Porque já se sabe que o átomo ele absorve e emite energia dentro de determinadas frequências, de determinados comprimentos de onda. Ora, se isso é verdade e o nosso corpo são bilhões de átomos, como é que a gente não interage com a emissão e absorção de energia do nosso meio? Uhum. Sem dúvida alguma. Então, está na hora da gente acordar para esse conhecimento riquíssimo da química que está aí e enxergar possibilidades no nosso corpo físico, possibilidades na cura, numa cura quântica, possibilidades, né, de novos tratamentos. Sair da caixinha e descobrir que a gente fica muito confortável. Tem uma música que eu gosto de cantar para os meus alunos, né, quando eles ficam assustados nas aulas com a química analítica, que é do Caetano Veloso, que é linda, que é a música Sampa, né, que ficou muito famosa, que ele diz assim: é que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. Quem não está aberto para o novo fica preso no paradigma passado. Ou você se abre, mas realmente a mente apavora. Eu tive recentemente uma experiência com um aparelho de dente e eu mudei o meu aparelho, mudei para um outro tipo de aparelho e o negócio me apavorou. Aí eu digo, olha, preste atenção e saia desse apavoramento e vença e entenda como é que esse aparelho funciona, porque eu estava acostumado com outro aparelho. O novo apavora, porque a mente ela tem determinados mecanismos. Então, quando a gente não está aberto para mudança de paradigma, a gente fica prisioneiro. Então, e a ciência, ela deveria trazer sempre esse confronto, porque a ciência de 1700 não é a mesma de 1800, né? A ciência evolui, porque a nossa expansão de consciência nos leva para uma evolução, para um novo ponto de conhecimento, e cada vez que a gente chega num novo ponto de conhecimento, abrem novas possibilidades. Perfeito. Neuble, só voltando ali para a questão você tocou aí na questão, voltando para o início, né, uma das coisas que mais me chama a atenção é a inteligência que está por trás disso, né? Porque se a gente começa a olhar para o comportamento primeiro que tem a tabela periódica, ela tem toda uma sequência, ou seja, que está por trás da manifestação da vida, né? Então ali é como se tivesse ali uma orquestra, né? Você tem um maestro que está catalisando essa energia, ou seja, a base. Primeiro você tem as partículas elementares, né? Você tem os elétrons, os prótons, tem os quarks e outras subpartículas, né? Dos muons, enfim, neutrinos, são muitas partículas do mundo subatômico, né? E todas elas têm um papel ali. Elas estão, é como se elas fizessem parte de uma grande orquestra da vida, da existência, né? Do universo, né? E, no entanto, essas partículas do mundo subatômico, elas vão se unir para gestar elementos químicos que trazem também uma outra configuração inteligente. Esses elementos químicos, eles cooperam entre si, né, porque as ligações ali, para que o átomo a molécula seja estável, né? Você tem que ter 2 elétrons ou 8 elétrons na última camada, né? E eles se coligam, eles se aproximam, trazendo
essa estabilidade, né? Então, existe também uma inteligência na, na união dessas partículas, né? Dos elementos químicos que vão dar estruturas mais complexas. E essas estruturas mais complexas elas vão se diferenciando e vão trazendo a complexidade da vida, que inicia, né, com os micróbios, né, que dominaram o planeta durante 2,5 bilhões de anos, né? E aí os micróbios, a gente sabe que nós somos, né, a grande parte do nosso corpo, nós temos mais bactérias no intestino do que células do corpo. Então, os micróbios fazem parte da estratégia da vida também. Então, quando a gente começa a olhar para esse processo evolutivo, né, nós vemos, né, a importância de uma nova medicina, onde os próprios micróbios assumem um outro papel. Né? Não é um papel de ser nossos inimigos, né? Eles são estruturadores do nosso corpo e que nós precisamos cuidar bem deles para que eles sejam nossos amigos. Então, os micróbios terminam nos atacando quando a gente está exatamente no estágio de desequilíbrio, mas quando nós aprendemos a colaborar com eles, eles terminam, né, sendo nossos grandes aliados também. Como é que você vê Olha, toda essa história aí? trazer um pouco para a pandemia. A gente tem muita questão aí, porque a pandemia, porque o vírus, mas a gente não prestou atenção ainda que tem outra coisa mais séria, que é a questão sanitária no planeta todo. A gente está reclamando de vírus, mas e os grandes lixões a céu aberto? A gente está desequilibrando tudo com um monte de agente patogênico. Como é que algum governo pode falar seriamente em vacina se ele não dá conta nem de gerenciar um resíduo de lixão a céu aberto, que é uma grande usina de vírus e bactérias? Então, é brincadeira se falar que se quer, né, levar a saúde humana com vacina, e a gente vê, por exemplo, aqui em São Luís, as nossas praias contaminadas. Vira e mexe, está lá a plaquinha, imprópria para banho. A gente deixa a água do mar imprópria para banho e está falando que quer cuidar da saúde da população com vacina. Pelo amor de Deus. A gente não faz a lição de casa básica. Quando que a gente vai acabar com o lixão a céu aberto, que é uma vergonha? Aí a gente tem um lixão a céu aberto, com pessoas em situação de fome indo para o lixão. É lógico que essas pessoas vão ser vetores. E depois ninguém sabe de onde vêm as doenças. É uma brincadeira. Sem dúvida alguma, né? E a grande questão é que, das vacinas, é que nós temos aí a grande vacina da natureza, que é a vitamina D3, né? Que é quem modula todo o nosso sistema imune e que organiza, na verdade, todo o nosso sistema de defesa depende, né, da vitamina D3. E você vê que nenhum órgão, durante toda essa pandemia no mundo, mesmo tendo um manifesto de mais de 200 grandes cientistas do mundo falando da pandemia de deficiência de vitamina D3, da necessidade de todas as pessoas tomarem doses altas para dar um choque de imunidade, ninguém falou sobre isso, porque senão você deixa de vender vacina. E outra coisa também, outra coisa que eu venho falando também desde o início, né, que é uma coisa que eu aprendi com o Dr. Cícero Coimbra, que é um dos maiores pesquisadores do mundo de vitamina D3, é que quando você toma vacina com a sua imunidade baixa, com os níveis de vitamina D3 baixa, como ela que organiza o sistema imune, né, você vai terminar provocando um problema na pessoa. Por isso que essa vacina tem pessoas com efeitos colaterais terríveis, pessoas até que morrem. Então, muitas vezes isso se desce e você pode até ter uma doença autoimune quando você toma uma vacina com a vitamina D3 baixa. Então, isso pouca gente sabe, porque não interessa para a indústria farmacêutica. A maioria dos médicos estão recomendando dosagens erradas da vitamina D3. Vitamina D3 não se toma por semana, não se toma por mês, é para tomar todo dia, né? Para tomar todo dia, né? E de forma que você tenha níveis ótimos, né? Que se aproxima aí de 100 nanogramas por mililitro. Então, isso é outro aspecto que a gente vê que nós vivemos ainda numa cultura, ou seja, de vender medicamento, né? De vender, ou seja, de manter as pessoas no estado de ignorância para que elas fiquem com medo. Né? Então, as pessoas estão voltando à onda do medo. Então, é muito importante, gente, que nesse momento, né, que em alguns lugares está crescendo, vocês tenham cuidado para não entrar nessa onda do medo, porque
é esse medo também que paralisa e fragiliza a nossa imunidade também, né, Milton? Isso. Professor, voltando um pouquinho na nossa teoria atômica, eu quero trazer Claro, aqui um fator, umas questões bem interessantes como provocação, né, para o público que está nos assistindo. claro. Então, a gente sabe que um aparelho celular, né, ele é baseado em quê? Ele é baseado nesse instrumento aqui, que recebe uma onda e o cérebro que codifica. Então, é lógico que se você está distante de um familiar, né, digamos que no Brasil, um no Brasil, outro no Japão, você ligar, essa onda, porque a gente já viu que o átomo emite e absorve, né, radiação. Então, tem uma onda que vai, esse celular, ele pega a sua voz, transforma para um outro tipo de onda, essa onda ninguém vê, ela vai, chega lá no Japão, se a sua esposa está lá, você reconhece a voz dela, né? A menos que ela falseie a voz, você sabe exatamente que é ela que está falando. Concorda comigo? Com certeza. Ela tem um outro aparelho lá. Então, olha que fantástico. Isso é ciência. E isso é uma mágica maravilhosa, que se fosse em outras épocas, se diria que isso era bruxaria. Agora, olha, outra questão interessante para chegar no ponto que eu quero chegar. O que é um aparelho de rádio? O aparelho de rádio, ele capta uma frequência. A gente sabe que a gente, ao sintonizar com uma determinada frequência, a gente capta o som daquela frequência que está sendo transmitida naquela estação de rádio, correto? Uhum. Aí eu pergunto aqui para o público: alguém já teve alguma experiência com a sua mãe de que estava em algum lugar e não estava se sentindo bem, estava mal, e a mãe sentiu tudo e ligou e sabia que o filho não estava bem naquele momento? Quando eu fiz essa pergunta várias vezes em sala de aula, eu tive vários relatos. Que é aquela história que a gente diz, a mãe tem aquele sexto sentido, né? A mulher tem um sexto sentido. Então, vamos pensar quimicamente o que é esse sexto sentido. Ora, isso aqui é uma caixinha de radiofrequência que a gente não sabe explorar. Se fala que a gente não usa nem 10% da capacidade do nosso cérebro. A gente já sabe que a voz é onda, pensamento também é onda, sentimento também emite onda. Quem estaria com essa caixinha melhor relacionado com você em termos de frequência de onda, se não é a sua mãe que lhe carregou 9 meses na barriga e foi preparada por esse grande universo para saber quando o seu choro é de fome, que você, criança, não vai dizer que está com fome, ou que é de dor. Então, olhem que maravilha. A mãe, ela percebe na criança e como essa frequência mental se mantém durante toda a vida, porque biologicamente isso foi treinado para ser assim. A mãe percebe quando o filho não está bem, mesmo à distância. Isso é a mesma coisa que um rádio, quando você sintoniza para captar uma estação. E aí eu boto a provocação. Será que se a gente olhasse mais para dentro e desenvolvesse mais as nossas capacidades internas, ao invés de um celular, a gente não teria capacidade de telepatia? Com certeza, Meuclis. A gente faz, quando eu faço o curso Coaching Quântico, tem uma experiência que eu faço com as pessoas para elas se comunicarem com outras pessoas sem palavras, né? Então a gente bota uma pessoa na frente da outra, olhando nos olhos dela, falando como se estivesse falando com a outra pessoa, sem falar nada, só pensando e sentindo. E a pessoa recebe a informação. Ela conta depois a história. Tem pessoas que contam com detalhes o que estão sentindo, se estão se sentindo mal, se a pessoa está triste, está mandando uma informação. Então, isso é real, né? Ô, Meus, eu gostaria que você falasse, né, do átomo, do hidrogênio, né, que você me trouxe aqui, o hidrogênio como pai de todos os elementos químicos, né? Olha, Então, nós estamos em sintonia. Houve telepatia aqui, porque eu terminei de pensar que era esse o tema que eu iria agora. Pronto, então já estamos exercitando isso aí, já estamos exercitando essa sincronicidade. Então, eu gostaria que você falasse aí
que é o número 1 da tabela periódica, né? É o número 1 da Isso. tabela periódica. Então, e Então, você. primeira coisa, dentro desse Big Bang, quando os elementos químicos começaram a se formar, né, a gente sabe que as estrelas são uma grande fornalha de produção de elemento químico. E quando uma estrela morre que explode, ela joga elemento químico para tudo, né, que vão formar os novos planetas. Né? E aí, o primeiro elemento é o hidrogênio, porque o que é o hidrogênio? É um próton. Ele não tem nêutron. Ele é um núcleo de próton. Né? E aí, dentro da geoquímica, a gente vai compreender que todos os outros elementos são formados a partir desta base. Então, um próton, quando ele absorve um nêutron, então o hidrogênio, a gente tem na química que a gente chama dos isótopos. O que são os isótopos? Porque a primeira coisa a gente tem que entender é o seguinte: a digital de um elemento químico é o seu número atômico. E o seu número atômico é a quantidade de prótons que esse elemento vai ter. Então, o hidrogênio tem um próton. E aí, o hidrogênio ele tem seus isótopos, porque no núcleo eu posso ter, sem considerar as outras partículas menores ainda, mas vamos falar aqui só de prótons e nêutrons. Então, quando eu junto um nêutron, que também tem massa, o elétron não tem massa, né, é considerado desprezível, a gente já falou aqui. Quando eu junto um nêutron, que também tem massa igual ao do próton, eu transformo esse hidrogênio no deutério, mas ele continua sendo hidrogênio, apenas com uma massa maior. Aí a gente chama de isótopo, porque a identidade não mudou. A identidade, a essência de todos os elementos químicos é o seu núcleo, o seu próton. Então eu diria assim, que o que diferencia um átomo do outro é que eles vão ficando mais gordinhos, porque eles vão incorporando no núcleo mais prótons e nêutrons. E aí você vai tendo essa grande fornalha construindo os elementos químicos. Então a gente tem a formação do deutério, o trítio é, mais uma vez, o deutério agora que já é um próton com um nêutron, adquirindo mais um nêutron, né? O deutério adquire mais um nêutron e forma o trítio. E aí é mais um isótopo. Né? E aí a gente, a partir do trítio, a gente, com mais um próton, forma um isótopo do hélio. E aí tem toda uma teoria de reações que vão acontecendo, onde chega até o ferro, né? Chega até o ferro, e a gente tem uma barreira que aí muda a forma com que esses elementos químicos começam a se juntar para formar novos elementos, e por isso até o ferro é muito abundante, e acima do ferro nós temos os elementos que começam a ficar menos abundantes, porque fica mais difícil. Ora, então, olha que interessante, se a gente observar a vida como um processo, assim como a gente fala que existe um Criador, nós temos uma essência de toda a vida, né? Em termos espirituais, a matéria é a mesma coisa. Então, eu chamo que o hidrogênio é o grande pai de toda a matéria, porque é a partir do hidrogênio que são formados todos os elementos químicos. Então, se a gente for observar, tudo é um processo. Assim como a gente tem, né? Seja como você queira chamar de Deus, de energia criadora, de inteligência criadora, que é uma única essência que cria toda a vida, a matéria reproduz o mesmo modelo. Então, dentro dessa analogia, o hidrogênio seria, digamos assim, a matriz dessa inteligência, né? Que traz essa possibilidade, essa potencialidade de desencadear todos os elementos químicos, que é exatamente o que vai originar a vida no universo, né? Ou seja, os processos são os mesmos. Se a gente olhar para o processo, fica mais fácil até de entender a ciência. Né? E aí, dentro disso, eu trago a questão que você colocou ainda agora, da água. Olha que fantástico. O que é a água? A água, então vamos pensar assim, a água ela é formada
pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Então, dois quando gases. eu coloquei Dois gases. Mas vamos pensar agora assim, o hidrogênio representando o pai da criação. Ok. Tá? O hidrogênio representando o pai da criação material, da matéria. E o oxigênio, se a gente for ver a Bíblia no grego, eles chamavam o Espírito Santo de pneuma. O que é o pneuma? É essa força de vida que vem do ar. A gente pode passar, como Cristo mostrou, 40 dias sem comer. Eu acho que 4 dias sem beber água. Mas sem respirar, não se dura muito tempo. Então, olha que coisa fantástica. O ar, o oxigênio, então, que é o pneuma, que ele é, então, a representação da essência da vida, que a gente pode traduzir aqui para uma linguagem espiritualizada, ele é o pneuma, ele é o espírito da vida que permeia toda a vida. E quando a gente começa a levar para essa poesia maravilhosa, que deixa, inclusive, a vida mais leve, a vida mais bonita, a ciência mais florida e a ciência mais encantadora, a gente mostra que, ao juntar um gás que é explosivo, né, que é o pai da criação, com o oxigênio, a gente gera a água que é utilizada para a bênção, que é utilizada para o batismo, que é pura energia que dissolve tudo, que limpa, que purifica. Olha que mensagem linda a química nos traz. Se a gente tem outro aspecto, tem outro aspecto aí, meu Deus, que eu gostaria de trazer, né? Que foi uma descoberta dos cientistas italianos, que é que a água tem memória. Então, a homeopatia está ligada exatamente a essa questão da memória da água. O Masaru Emoto, que eu conheci quando eu trouxe ele em 2013 no Simpósio Internacional, o terceiro simpósio em São Paulo, ele falava, a palestra dele, o workshop que ele deu foi sobre a memória da água, e que os nossos sentimentos e pensamentos, né, impactam a água em nosso corpo, né, e geram essa memória também, né? Então isso é espetacular. E o que a gente... Maravilhosa essa sua lembrança, né? E o que a gente tem que ter o cuidado, que às vezes se critica como zombaria, mas como assim a água tem memória, né? Não é uma memória que nem a nossa. A água tem uma memória eletromagnética. A gente tem que lembrar que as informações são a nível eletromagnético. Inclusive, já se fala que a grande cura é a cura da informação, que uma doença é um nó de informação nessa memória, nesse sistema eletromagnético. Então, a água ela tem uma memória eletromagnética. Por isso, a homeopatia... Existe uma universidade na Itália que ela mostra isso. Exatamente como é que a homeopatia atua? Através dessa memória eletromagnética que a água acumula da substância com a qual ela foi impregnada. E isso, professor, se a gente for falar em entrelaçamento quântico, a gente vê que é possível. O que é entrelaçamento quântico? Quando você coloca duas partículas em movimento próximas e depois separa, você vê que quando uma atua de um jeito, a outra se comporta do mesmo jeito, mesma distância. Isso mostra que tem uma memória eletromagnética. Que independe do tempo e do espaço, independente da distância que elas estejam, né? Quando uma se manifesta, a outra se comporta como se fosse uma unidade, né? Então, isso é fantástico e é a base, inclusive, da computação quântica que está vindo por aí, né? No meu livro, O Poder da Autocura, Meubles, eu não sei se você já viu ainda, eu tenho um capítulo que eu trago essa fundamentação aí dos cientistas italianos, do Benevides também, né, sobre a homeopatia, fundamentando, trazendo exatamente essa questão dessa memória que a água tem, né? Essa memória eletromagnética, né, e é muito interessante que a água é um líquido, né, que vem, né, de dois gases, um deles um gás explosivo. Então, isso é uma coisa simplesmente espetacular. A ciência ela é tão fantástica que, se a gente observar então você fala dois gases gerando um líquido, né? A gente tem uma outra simbologia fantástica. O que é o sal de cozinha? O cloreto de sódio. Um gás altamente tóxico que se junta com um metal altamente explosivo e reativo e gera o sabor da vida.
muito bem simbolizada pelo Cristo, quando diz: vós sois o sal da vida. Se o sal perde o sabor, como fica a humanidade? Duas substâncias e gera uma terceira substância, uma tóxica, uma explosiva, gera o sabor da vida. Então é fantástico. Então a gente tem que começar a despertar essa magia. Eu vejo falta isso nas escolas do ensino médio, de trazer essa magia da química, porque muita gente hoje em dia fala: não gosto de química é difícil. A química é difícil porque a gente perdeu a magia. A gente fala nas salas de aula uma ciência quadrada, uma ciência fria, e a gente tem que jogar essa magia da ciência para encantar os nossos alunos, e que essa magia da química, ela nos traz muita informação importante de cura, de bem-estar e de autoconhecimento. Como seria a educação se a gente ensinasse física e química? Então, o meu caminho pela física, meu Bruce, foi exatamente isso, né? Então, eu queria, né, quando eu deixei engenharia eletrônica para ensinar física, eu queria exatamente fazer as pessoas entenderem a beleza que existia, né? Na física, ou seja, na química, ou seja, na ciência como um todo, né? Como a gente, ou seja, gerando encantamento, né? Então, quando eu comecei a dar as minhas primeiras aulas de física quântica para os meus alunos de terceiro ano de ensino médio pré-vestibular, né? Não existia no programa física quântica, né? Mas eu comecei a dar dentro de uma perspectiva evolutiva, espiritual, transformadora, e eles ficaram, né, assim, encantados. Até hoje eu encontro alunos que assistiram aquelas aulas e eu me surpreendi. O ano passado, uns 2 anos atrás, eu estava na praia, encontrei um aluno meu que era um youtuber, né? Ele dizendo: professor, a gente se encontra às vezes lembrando das suas aulas e quanto aquilo influenciou a nossa vida. Eu não tinha essa ideia, né? Mas eu vi os olhinhos dele brilhando, né? Porque eu estava trazendo para eles exatamente esse conhecimento que é encantador. Quando a gente, né, as pessoas que estão vendo aqui, quando a gente traz a ciência dentro dessa perspectiva da curiosidade, né? Ou seja, da beleza da criação, né? Isso nos traz a curiosidade de entender como nós somos pessoas maravilhosas e como o universo realmente é algo fruto de uma inteligência soberana, soberba, né? Essa coisa que você está falando dos gases, né? Do sol, do sal, né? É interessante, porque imagino que isso tem a ver também com relacionamentos. Então, pessoas podem se encontrar e se transformar numa outra coisa, né? Os relacionamentos Sim. podem curar também, né? Quando nós encontramos duas pessoas que às vezes são muito diferentes, elas podem também entrar num processo de cura, né? Quando elas se unem às suas essências, se transforma, né? Se transforma numa outra dimensão, ou seja, uma nova possibilidade. Os relacionamentos, de um modo geral, eles são isso, né? Eles são possibilidade de encontros, né? E que pode se transformar numa coisa milagrosa, né? Quando a gente olha por esse ângulo também, não é? Bom, então você me deu agora a brecha para entrar no outro ponto que eu queria tocar. Perfeito, né? Vamos embora. Eu muitas vezes pergunto assim para alunos né, que começam, calouros, né, que chegam na faculdade, diz assim: alguém lembra das ligações químicas? Ou mesmo para quem não está na faculdade, mas que fez o ensino fundamental, né, o ensino médio, e que ganhou uma outra carreira e ninguém lembra mais o que são as ligações químicas. E aí, se a gente enxergar ligação química como um processo de vida, a gente vai ver que todas as ligações são iguais. No sentido de que as ligações químicas que a gente estuda estão no processo de vida do relacionamento dos seres humanos. Quando eu trabalhava no interior do Maranhão, num curso muito bacana, que é o de licenciatura em Educação do Campo, lá a gente tinha muita liberdade de trabalhar dentro da pedagogia de Paulo Freire, e eu fazia teatro em sala de aula, na aula de química. Então, quando eu ia falar de ligação química, o que eu fazia? Eu colocava grupos, e aí eu botava um grupo para interpretar relacionamentos, que hoje em dia a gente tem até uma palavrinha bem conhecida, relacionamentos tóxicos, né? Então, um relacionamento onde alguém só quer saber de mandar e o outro só tem que obedecer.
Então, eu mandava eles criarem uma situação de um relacionamento onde alguém é hiper mandão, dominador, e o outro fica tendo que o tempo todo se rebaixar e ser dominado, submisso. Botava uma outra equipe para fazer o papel de um grupo onde tudo o que vai fazer é compartilhado. E botava uma outra equipe para fazer aquela famosa comunidade dos sonhos, né? Que os nossos índios muito bem já vivenciaram isso, onde tudo é de todos e tudo é partilhado por todos. Se a gente observar isso e compreender esse estilo, eu não estou dizendo aqui, e outra coisa que eu quero chamar a atenção, não estou fazendo julgamento de valores. Quem gosta de relacionamento tóxico, viva seu relacionamento tóxico. Quem gosta de ser mandado e quem gosta de mandar, eu não estou dizendo aqui qual é o relacionamento ideal, eu estou dizendo que existe, né? E que atualmente algumas pessoas, nesse tipo de relacionamento, onde um manda e o outro só obedece, se coloca como tóxico. Mas eu não estou fazendo aqui julgamento de valor de relacionamento. Cada um se relacione do jeito que queira, né? Enfim, mas aí, quando a gente fazia essa experiência, primeiro a gente fazia essa experiência para depois eu ir falar de ligação química. Porque o que é uma ligação química? O relacionamento entre dois átomos do mundo subatômico, né? Do mundo atômico ali, dessa microescala do universo. Então, o que é a ligação iônica? O que a gente tem? O que forma uma ligação iônica? A gente tem na tabela periódica elementos que são extremamente eletronegativos. O que é isso? Eles são ávidos por elétrons. E elementos que são extremamente eletropositivos, que doam com facilidade. Então, quando eu junto dois elementos assim, eu tenho uma ligação iônica. Um dá e o outro recebe. E é assim que é esse relacionamento, e acabou. Mas está todo mundo satisfeito lá. Muito interessante. Então, isso é uma ligação iônica. Então, isso é uma ligação de. É um relacionamento de poder. Um doa, o outro recebe. É como se fosse um manda e o outro obedece. Um fica com a falta e o outro fica com excesso. Isso. E nisso gera uma polaridade, mas os dois se atraem. E aí, mas o que é interessante? Esse tipo de relacionamento, ele tende a ser mais solúvel, assim como a gente tem os sais iônicos são mais solúveis. Por quê? Porque sempre que eu achar um elemento mais eletronegativo, se eu sou eletropositivo, sempre que eu achar um mais eletronegativo, eu vou querer aquele, porque a força é maior. Se eu sou eletronegativo, sempre que eu achar um mais eletropositivo, né? Então, essa é uma ligação iônica. Quando eu tenho a ligação covalente, existe compartilhamento de elétrons. Cada um doa um e compartilha, fica um par de elétrons participando dos dois orbitais, dos dois átomos. Então, é compartilhado. Ou seja, é um processo de cooperação, né? De cooperação. É uma cooperação onde as duas, né, os dois átomos, eles criam uma molécula que eles compartilham, né? Eles compartilham ali uma parte deles, né, entre si. Então, eles entram e se transformam numa unidade que é diferente da individualidade, mas eles estão em harmonia, né? E aí Só que é uma unidade onde cada um entra com a metade do que tem. Cada um. E no outro, não. Um toma, um fica sem, né? Então, é diferente. É diferente essas duas interações. Você trouxe aí um aspecto da ligação iônica que ela também se dissolve mais facilmente em água, não é isso? A molécula, ela fica inteira. A molécula, ela pode... Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Uma molécula, ela pode ser solúvel, mas ela mantém a unidade. Um cristal iônico, não. Se ele é solúvel, ele se separa. A água, com a força que ela tem, né, da constante dielétrica dela, ela rompe essa ligação. Olha só que interessante isso, né? Então, é uma união mais instável, né? Mais fácil de ser quebrada, né? Isso é muito interessante, né? E aí, dentro desse olhar espiritual, né? Das formas
de troca, né? De aproximação, né? E aí nós temos a comunidade, onde tudo é de todos. E o que é a ligação metálica? A gente diz que os átomos estão todos juntos e a periferia, os elétrons são de todos. É um mar de elétrons. Então, não é mais nem de um átomo, nem de dois. Um pedaço de metal, a periferia dele, esse mar de elétrons faz com que esses elétrons pertençam a todo. E, por isso, os metais são condutores de eletricidade. Nossa, olha que fantástico. Que maravilha. Do nitrogênio, né? E aí foi me chamando a atenção essa maravilha desse gás, que aproximadamente, aí, se não me engano, é 78% do ar atmosférico é o nitrogênio. 78%. E ele é um gás fantástico. Olha só. Ele é inerte. Ele é que é usado para congelar sêmen de gado, porque ele resfria, né? E mantém os corpos congelados. Então, ele é utilizado para muita coisa. Inclusive, eu descobri que pneu de carro seria muito mais interessante ser utilizado o nitrogênio do que o ar, porque o ar oxida a borracha e o nitrogênio é inerte. Mas aí eu comecei a ver o que era o gás nitrogênio, o N2. Então, a gente já falou de ligação química ainda agora, né? Falamos da potência, que é uma ligação covalente, que é o compartilhamento. Então, o que é o N2? O N2 são 3 ligações covalentes. 3 ligações. São 3 pares de elétrons sendo compartilhados, né, pelos 2 átomos de nitrogênio. E essa ligação é muito difícil de ser quebrada. E foi aí que, através do estudo da química, do equilíbrio químico, se descobriu como produzir amônia. Então, hoje em dia, a gente tem adubo químico NPK. Mas, antes disso, como é que o nitrogênio chegava até as plantas? Tinha somente 2 formas. Então, primeiro, eu trago essa simbologia. Já são 3 ligações fortes. Ele está presente no ar, apesar que a gente não utiliza ele, né? A gente usa o oxigênio, mas a gente respira nitrogênio também. Então, ele faz... 78% então do ar atmosférico. Respiramos nitrogênio. Nós só falamos de oxigênio, então. Mas é porque o oxigênio é o que é absorvido pelo corpo, né? Absorvido pelo corpo. Ele é inerte. O nitrogênio é inerte. O que é que significa quimicamente ser inerte? Só para esclarecer para as pessoas. Dificuldade de reagir. Ele não reage, o N2. Por isso, ele é utilizado em várias questões, né? Como eu falei do sêmen, como eu falei do pneu de carro, é o melhor gás para encher pneu de carro, porque ele não vai reagir com a borracha. O oxigênio reage com a borracha. Certo. E essa ligação não quebra fácil. E antes, né, do processo lá do Bosch de criar a amônia sintética, como é que a natureza gerava nitrogênio, né, para as reações, para a absorção das plantas? Então, tem 2 formas. Raio de tempestade, né? Então, primeiro, vamos ver a simbologia da Trindade. Que coisa mais forte do que a Trindade Santa? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o nitrogênio traz essa simbologia, a Trindade Santa. Então, força, poder. Mas esse poder, essa força, nos ensina que uma força muito potente, como é um raio, quebra, uma força da natureza potente, ou as bactérias. Então, como é que as plantas absorvem o nitrogênio atmosférico? As bactérias têm essa capacidade. Olha só. Olha a inteligência aí. Olha a inteligência do mundo microscópico, né? Micro-organismo. E que os agrotóxicos desestruturam tudo isso, porque o agrotóxico, ele é para matar a vida. Então, você vai matar tanto as bactérias boas quanto as patogênicas. E os fungos, né, que também são outros seres de uma inteligência absurda. Então, né? Nós temos aí fungos e bactérias atuando nisso, nesse processo. Então, mostrando que os menores seres, os mais, digamos assim, rejeitados pelo homem, são os que têm a grande força da natureza
para quebrar essa ligação. Então, nos traz a imagem da humildade. De um lado, um poder muito forte para quebrar essa ligação. Do outro lado, um ser microscópico, Olha tendo essa só. força Se a e essa gente faz, potência. se a gente faz essa analogia, né, as bactérias são tão poderosas quanto os raios, né, os Professor, tenebrosos raios do eu céu. não sei se pois é, não sei se você já ouviu falar nos micro-organismos eficientes, que no Japão eles fazem isso direto para recuperar solo. Arroz cozido sem sal produz micro-organismo eficiente que recupera a microbiologia do solo. A Universidade Nossa, Federal de Viçosa divulga essa cartilha e existe empresa no Brasil trabalhando com micro-organismo eficiente, ensinando como fazer e produzindo, levando saúde para a lavoura. Então, quem uau! o Nossa, agricultor pesquisa, isso é o meu sonho de consumo da saúde quântica. Isso aí é a pois é, essência da saúde quântica, ou seja, o cuidado com a exatamente. terra, nada de veneno, chega de veneno na terra, né? É uma das coisas que eu trago também no meu livro, O Poder da Autocura, é exatamente a inteligência da floresta, né? Essa rede de comunicação da floresta com os fungos, né? E quando você destrói essa inteligência, essa rede de diversidade, né, você perde exatamente e planta monoculturas. Por que é que você tem que usar veneno? Porque você destrói toda a rede de inteligência dos fungos. E aí, aquelas plantas, né, monoculturas, sem a inteligência da diversidade, elas ficam plantas surdas mudas. Chega lá as larvas, os insetos, ela não consegue se comunicar, se defender, não tem mais os terpenos, né, os óleos essenciais das árvores, né, que funcionam como defensores, não tem a inteligência de rede dos fungos no subsolo, né? Então, isso é muito lindo. Eu estou muito feliz que está havendo um movimento mundial nesse sentido, exatamente. A gente chega de veneno, gente, chega de. Vamos criar uma cultura de vida, né, de qualidade. Né? No Brasil, é o maior produtor de agrotóxicos, e cada ano isso aumenta, né, desregradamente. Então, que cada um de nós possamos consumir mais alimentos orgânicos para valorizar esses pequenos produtores e essa agricultura que cuida da terra, que cuida da vida, né? E essas iniciativas, a Universidade de Viçosa tem um trabalho lindo, eu conheço um pouco, dessa introdução desses seres inteligentes aí, trazendo, resgatando, né, toda a inteligência da criação, né? E aí, professor, puxando um pouco, né, o saco para o meu lado de químico, dizer o seguinte, que existe um preconceito da química, mas a química em si, quando a gente fala agrotóxicos, veneno, a química em si ela não é boa nem má. É um uso que nós, seres humanos, fazemos da química, porque a química tem a Embrapa, que é uma agência de pesquisa formidável, está aí com vários trabalhos mostrando os óleos essenciais no combate de pragas da lavoura. Então, nós temos que mudar o paradigma que nós colocamos na química de produzir uma química da morte. A química ela é química da vida, o meu corpo é químico, o seu corpo é químico. Então, temos que mudar o paradigma da química e utilizar a química como ela estando aliada à vida. Isso. Não é a química que é boa ou má, é a nossa forma de utilizar. Vamos fazer pesquisas na química que se voltem para uma química da vida. Perfeito. Eu descobri Meubles, né, porque eu tenho lá em casa, no Recife, algumas plantas, de vez em quando aparece aquele fungo, o cochonila, que é muito comum. E aí eu descobri numa pesquisa da Embrapa que se você pegar leite de gado, e misturar com 5% botar 5% de leite e de água, né, e aí botar no borrifador, ele mata a cochonila. E outros tipos de fungos, assim, que são danosos, algumas espécies. Então, é uma coisa maravilhosa. Você está usando leite, em vez de estar usando esses venenos, né? Eu não tomo leite de gado em casa, né? Mas arrumei uma utilidade para o leite, que é matar a cochonila quando elas estão destruindo lá meus pés de manjericão, né? E manjericão vem quando dá muita cochonila, né? Tem algumas plantas que elas adoram, é uma coisa impressionante. Então, a cochonila está aí uma dica para vocês de uma química, né, da natureza. É isso que o professor Dr. Meubles trouxe aí com tanta propriedade, que nós somos química. A grande questão é, nós estamos botando a nossa atenção para uma química da vida ou uma química da morte, né? Que a gente possa
se reconciliar com a vida, né? E também os professores possam se inspirar para ensinar química, física, né? Com todo esse encantamento que a gente procurou trazer aqui, com todos os exemplos extraordinários que o professor Meubles trouxe aqui, para que a gente possa, ou seja, estudar não seja uma coisa obrigatória, seja uma coisa feita com muito prazer, principalmente entendendo que a gente pode olhar para todo esse manancial de conhecimento, né? E trazer uma contribuição para a nossa elevação, para nos tornarmos seres melhores. Meu, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, né? Peço que você deixe uma mensagem final aí para as pessoas, né? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nessa live com todos vocês, né, dessa comunidade quântica, desse seu convite maravilhoso. Eu sempre tive vontade de falar essas coisas para mais pessoas, né, para despertar essa beleza da química. E realmente, quando eu estava hoje, né, pensando, eu até escrevi, eu digo, uma coisa assim que eu queria deixar de mensagem final. E eu escrevi o seguinte: a química pela química não me basta. A ciência pela ciência também não me basta. A tecnologia pela tecnologia, muito menos me basta. Temos muitas facilidades científicas e tecnológicas, mas de que adianta se nos distanciamos cada vez mais da fraternidade, do amor e da paz, e nos tornamos cada vez mais indiferentes, intolerantes e violentos? Não quero uma ciência que me deixe vazio de minha essência, para me encher de tecnologias que apenas me distraem e me acomodam num bem-estar frio e distante do amor e da paz. Então, que a gente viva uma ciência de vida, uma ciência que não seja apenas para a gente pôr um título de que é doutor e de que é mestre, mas uma ciência que dignifica o homem, uma ciência que traz paz e que traz harmonia e não competição. Essa é a minha mensagem. Que maravilha, meu. É isso aí, gente. Quem me acompanha sabe que uma das coisas que eu mais procuro trazer, eu convido sempre as pessoas a serem cientistas de si mesmas. Então, observem-se, né? Se abram para os novos conhecimentos, investiguem. Tudo que a gente falou aqui, se fez algum sentido para você, e mesmo que você não tenha entendido muito bem, você, de repente, faz uma experiência para ver se isso faz sentido, né? E aí você pode compartilhar depois sua experiência. E o meu desejo, é que você realmente seja uma referência, não só no seu estado, no Maranhão, né, com esse trabalho na Universidade Federal do Maranhão, mas no Brasil, né? Então, o meu papel é exatamente de estar alavancando talentos. Eu tenho feito isso com as pessoas que participam da minha mentoria, contribuindo. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida, levar aquilo que eu sei, porque eu sei que todos os seres humanos, independente de todos vocês que estão aqui, não estão aqui por acaso, né? Então, que vocês possam se conectar a essa centelha divina que todos nós trazemos, né? A esse potencial de inteligência que todos nós trazemos, sempre lembrando que nós somos filhos dessa criação muito inteligente. O importante é você estar conectado a ela. O que a gente vai fazer nesses retiros é exatamente trazer esse refinamento, né, da definição do que é orar e meditar, para que a gente, no dia a dia, possa estar alinhados com o nosso propósito pessoal, que deve ser o mesmo propósito da criação, que é evoluir, prosperar, ser feliz, né? Sermos cientistas de um novo mundo que conserva, que preserva a vida, que é inspirado pelo amor, pela compaixão, pela gratidão. Então, Neuber, muito obrigado pela sua participação. Estamos juntos. No outro sábado estaremos juntos na mentoria. E uma boa noite para todos vocês. Desfrutem, o conteúdo vai ficar gravado. Quem pegou o bonde andando, veja desde o início, conteúdo muito rico para que vocês possam ter uma nova forma de olhar, não só para a química, mas para a ciência em geral. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos.